apresentação aqui do Paulo, né? Agora esta chamada está sendo gravada. Obrigado pelas gravações. Mas o Paulo é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia social pela PUC São Paulo, atua como supervisor clínico no departamento de psicanálise com crianças do CEDES, como coordenador do módulo de psicanálise e sociedade do Instituto Gerard de Psicanálise. É também autor de Coisas que o Pedro me ensina, Crônicas de uma Paternidade, professor convidado do programa Fellowship, na Columbia University, e colaborador do Instituto Homo Psique e Negritude, 2020-21. O tema dessa aula vai ser o trauma colonial e a cena racista. Passo a palavra para o Paulo, agradeço novamente, se ter topado o convite, estar aqui com a gente. É uma boa aula para todos nós aqui. Agradeço pela apresentação, Lucas, agradeço pelo convite que me foi transmitido pela minha amiga Adriele, e também a toda a Liga, pelo convite, pela oportunidade da gente entrar em um diálogo que eu entendo que é sempre muito profícuo, quando pessoas de um campo progressista da psicanálise buscam se articular na intenção de poder trazer novas questões atuais e localizadas ao campo. O que eu vou falar hoje é sobre algumas intuições e inspirações de uma pesquisa que eu tenho realizado nos últimos anos, principalmente a partir do grupo de estudos que eu coordeno, que é um grupo sobre a clínica psicanalítica em articulação com as relações raciais. E um dos grandes encontros que eu tive ao longo desses anos de grupo de estudo foi com o texto da Grada Quilomba, o livro Memórias da Plantação. É um livro interessantíssimo e foi a partir dele que eu comecei a pensar e articular os pontos que eu vou apresentar para vocês a respeito do trauma racial e a cena racista, a cena colonial. Bom, o Freud apontou já há muito tempo atrás que aquilo que se passa no inconsciente é da ordem de uma cena. Porém, a cena da qual nos fala Freud não é uma cena qualquer. É aquilo que ele chamou de outra cena. Então, um dos nomes do inconsciente, desde o início ali da teorização da psicanálise, é a outra cena, esse outro lugar, isso que está para muito além do nível da consciência. Então, se por um lado a psicologia nascente, e essa aqui é a vantagem de dialogar com estudantes de psicologia, devem ter muito mais fresca essa história do que eu. Mas a psicologia nascente das últimas décadas do século XIX colocava um acento bastante significativo na questão da consciência, seja a psicofísica do Fechner, seja a filosofia do Brentano, né, que vai fazer a separação entre fenômeno físico e fenômeno psíquico, seja, e principalmente, né, a psicologia do Wundt. Bom, e o Freud chega então com essa ideia de uma outra cena. Se a gente pode falar em uma outra cena, é plausível que exista uma cena. Essa cena é aquela que se apresenta no nível do enunciado e que se tece entrelaçada às relações interpessoais no interior do laço social. Então, essa cena, ela não é autônoma em relação ao laço social, é uma cena que fala no nível do enunciado, contrastando com aquilo que foi proposto pelo Lacan como nível de enunciação, porém, essa cena, ela precisa, uma vez que ela esteja articulada ao laço social, ela precisa de uma validação social. O que a gente pode pensar como uma cena compartilhada. Ainda que haja limites para esse compartilhamento e haja algumas complexidades para a gente poder pensar até que ponto é possível afirmar
que há um compartilhamento. Bom, se há validação da cena, significa que os discursos participam da produção das cenas que experimentamos no nosso cotidiano. Essas cenas são as mais banais, é ir para a padaria, é ir para o supermercado, é a relação com as pessoas próximas, é ir para a universidade, e daí por diante. Então, essas cenas que acontecem, que necessitam de um processo de simbolização e de um suporte imaginário, e que, em alguma medida, tem algum grau de compartilhamento. A hipótese que é trabalhada pela Grada Quilomba é a de que o racismo cotidiano, isso que ela nomeia como racismo cotidiano, produz cenas raciais. Lembrando que o racismo cotidiano ele tem um valor muito grande na teoria da Grada Quilomba e particularmente para a psicanálise, porque ela faz uma distinção entre o racismo estrutural, esse racismo que é articulado ao capitalismo, das estruturas das nossas relações sociais e econômicas, além do racismo estrutural ao racismo institucional, que é a maneira que as instituições transmitem e perpetuam o racismo dentro do seu funcionamento. É aquilo que faz, né, o racismo institucional, é aquilo que permite que o racismo não seja a revelação de uma disfuncionalidade do sistema. Pelo contrário, para que o sistema funcione na sua normalidade, é necessário que o racismo esteja vigente. Bom, racismo estrutural, racismo institucional e racismo cotidiano. Esse racismo cotidiano interessa muito para a psicanálise, porque é a maneira que os sujeitos sentem, vivem, se afetam, se traumatizam na cotidianidade da sua vida. Portanto, aquilo que nos chega no consultório é justamente o que é da ordem do racismo cotidiano. É esse olhar diferenciado, é essa palavra mal falada, é essa exclusão em um determinado momento. É isso que chega no consultório, muito mais do que a compreensão sobre as estruturas. Não que esse nível do racismo seja inválido, não é isso que estou falando. Ele é extremamente válido, é importante que a gente estude, é importante que a gente consiga, né, entender que o racismo ele não é um fato que se explica exclusivamente pelo fato de fulano ser um mau caráter racista. Ao contrário, é importante entender o racismo institucional e estrutural, mas é o racismo cotidiano que nos chega na clínica. Bom, e aí ela vai definindo que o racismo cotidiano refere-se a todo vocabulário, discursos, imagens, gestos, ações e olhares que colocam o sujeito negro como outro. E esse outro, né, não é o outro lacaniano, mas é uma radical outridade. É a representação, a personificação de tudo aquilo que em mim eu não aceito. Então, eu me colocando como referencial universal, faço o desenho deste outro radical, e é a partir daí que eu classifico, coloco o sujeito negro, os sujeitos racializados. Tudo aquilo que não é aceito em mim, tudo aquilo que fica reprimido. Uma outra característica muito fundamental do racismo cotidiano é que ele possui uma cronologia própria. A cronologia do racismo cotidiano é a da atemporalidade. E, curiosamente, é a mesma, a mesma, o mesmo registro temporal que o Freud conceitua em relação ao inconsciente. Bom, então,
Como que funciona essa temporalidade? É pela via da compreensão de que ali onde há uma cena racista, o que ocorre não é uma cena isolada, é uma cena que remete a outras cenas que já foram, de alguma maneira, vivida, experimentada ou fantasiada. Portanto, no racismo cotidiano, há essa reencenação de um passado e de um passado específico, que é justamente do passado colonial. Então, o que retorna no ato racista do cotidiano são esses personagens. O senhor, é a sinhá, é a escravizada e escravizado. É como se, nesse momento, houvesse a emergência de uma realidade traumática, um trauma do passado que se presentifica no agora. O trauma em psicanálise, pelo menos na sua formulação última do Freud, né, em Inibição, Sintoma e Angústia, pode ser definido como um sujeito que se encontra sem recursos simbólicos para reagir a uma determinada situação. Diante dessa situação que o Freud chama de perigo, né, o sujeito se encontra sem recursos de subjetivação, sem recursos do que o Freud chama de uma interiorização dessa situação. Então, na ausência desses recursos simbólicos, o trauma vem sempre nos tomando de assalto, sempre nos pegando de surpresa. E por isso que a cena racista, ela tem essa especificidade de produzir um choque violento que coloca o sujeito repentinamente dentro da cena colonial. Então o sujeito está vivendo seu cotidiano de comprar pão, de ir para a escola, de ir para a universidade, e de repente ele é colocado de uma maneira muito brusca dentro de uma cena colonial. Essa cena, como eu disse, que tem personagens. Vai ter senhor, sinhá, escravizado, escravizada. Toda a cena supõe um cenário. É muito interessante como as nossas cidades, elas oferecem todo esse cenário colonial. Dá para a gente pensar os estatuários de uma cidade. Aqui em São Paulo tem muitos bandeirantes, por exemplo. Isso faz parte de um cenário que reafirma o passado colonial. Quantos e quantos lugares não conservam como adorno os objetos coloniais, como as cidades, elas ainda têm a arquitetura colonial, como no dia a dia do nosso cotidiano, na televisão, nas propagandas, nas revistas, a gente continua vendo ainda o império da exclusividade da imagem do branco, a representação da humanidade, de uma humanidade saudável. Então esse cenário ele está posto para a gente de uma maneira muito forte, né? Muito forte, muito violenta também. Porque tem esse campo que vai constituindo o imaginário racista, que também se relaciona com esse cenário. Que é essa reprodução reiterada de imagens da pessoa negra como escravizada. Então essa imagem ela é colocada o tempo todo, e durante muito tempo foi o único lugar possível de representação teledramatúrgica do negro e da negra. Além, evidentemente, né, dos cargos é, mais subalternizados. Bom, voltando aqui para a questão da cena racista, no palco da cena racial estão presentes, portanto, o protagonista racista, 2, o sujeito abjetalizado.
Esse sujeito objetalizado, esse sujeito tornado abjeto pela via do racismo, ele se particulariza pelo fato de estar fora do laço. Não sei se eu dei um salto muito grande nessa afirmação, mas o ponto é que no ato racista, o sujeito é ejetado para fora do laço social. Ele é ejetado para fora do laço social à medida que lhe é apresentada uma situação violenta cuja magnitude ele não tem recursos simbólicos para conseguir responder. Então, tem uma quebra muito radical das coordenadas de consciência, das coordenadas de organização tempo e espaço, das coordenadas da noção de identidade que esse sujeito tem. Quando a gente tem uma determinada noção de identidade e um certo letramento racial, a gente tem uma ideia mais ou menos posta de como nós reagiríamos a uma situação de racismo. Então, eu sei que se eu for violentado em uma determinada situação, eu vou responder de tal maneira. O ponto é que essa noção de identidade ela é catapultada. E essa promessa que você faça a si próprio de que no plano você vai conseguir agir de maneira idêntica àquilo que foi imaginado, não é possível ser praticado. Simplesmente porque você é colocado no lugar do trauma. É uma cena que é atualizada e que presentifica também o trauma. Essa cena colonial que é atualizada, ela presentifica o trauma, ela presentifica o traumático. E no trauma, já não é mais possível responder. No trauma, já não é mais possível tomar uma posição dentro do laço. E sem contar que o racista, ele tem uma particularidade, me parece. Obviamente que não todos os atos racistas, mas em grande parte deles. Pelo menos esse racismo cotidiano e sutil. A gente pega o exemplo do humor. O humor ele é muito interessante porque sempre precisa de um objeto para ser alvo da piada, para ser alvo da zoeira. Esse objeto, ele pode ser o próprio sujeito que fala, então posso fazer piada de alguma característica minha, ou esse objeto do humor ele pode ser um terceiro. E normalmente esse terceiro é literalmente um terceiro. Eu preciso me dirigir para alguém, para uma outra pessoa, para poder fazer uma piada sobre essa pessoa que é o objeto da piada. E a mesma coisa acontece com o racismo recreativo, por exemplo. Você precisa de uma terceira pessoa, enfim, uma terceira pessoa que seja o seu interlocutor. Isso acontece com humor, mas não acontece só com humor. Acontece em diversas cenas do racismo cotidiano. A própria Grada Quilomba aponta que essa triangulação ela é um elemento necessário para a composição da cena. Porque esse terceiro é que terá condições de formar um consenso que irá validar a cena. No humor, quem está fazendo, às vezes, é a plateia. A gente pode pensar em um stand-up comedy. Tem ali uma plateia, e é a essa plateia que está sendo dirigido as piadas. O que vai validar isso como sendo algo da ordem do humor ou não é a risada. A reação da plateia diz: isso é uma piada ou isso não é uma piada. E por qual motivo? Por ter esses efeitos de cômico. Da mesma maneira, na cena racista, o que vai validar essa cena como uma cena cotidiana e normal é também a plateia. É o consenso da plateia. É aquele cara que eu pego e falo, pô, que cabelo exótico. Muito exótico esse seu cabelo. Ou para uma mulher negra você é muito bonito. A pessoa pega e fala, pô, tu foi racista.
Porém, quando esse terceiro estabelece um consenso de que não, isso não foi racismo, que ele valida a cena enquanto uma cena legítima e deslegitima essa pessoa que foi alvo do racismo. Bom, a ideia da plateia como terceiro elemento me parece muito interessante porque é um elemento, quando a gente pensa no teatro, é um elemento invisível e mudo. O grande lance, né, o grande avanço do formato teatro dentro de uma sala fechada, óbvio, tem vários lances, né? Tem a questão acústica, tem a questão do palco, do posicionamento, mas tem um que é fundamental, que é a questão da iluminação. Então, as luzes estão apagadas, pro, proporcionando uma invisibilização da plateia, e você foca naquilo que interessa na cena, naquilo que interessa em relação aos atores, aos personagens que estão ali colocados nessa cena. E é também, via de regra, um elemento mudo. Tanto que o grande desespero em toda a peça teatral, né, uma é chegar no horário justo, e a outra é desliguem todos os aparelhos de celular, né, não tirem fotos, se tirar foto não use flash, porque você precisa silenciar e você precisa apagar. Bom, na cena racista, tem algo interessante que, se temos o protagonista racista, se temos o sujeito negro abjetalizado, e temos também a plateia, quem pode efetivamente intervir é a plateia. A plateia, invisível e muda, precisa, num primeiro momento, ver e escutar o racismo. Precisa ter a capacidade de escutar que esse gesto de, olha, para uma mulher negra você é muito bonita, você até que é bonita, precisa escutar que ali há um racismo, que ali há uma violência. Precisa ver quando você, trabalhando em uma escola, vê que a professora, sua colega, abraça e beija a criança branca e ignora a criancinha preta, dá ver que ali há um gesto de racismo, ainda que não tenha nenhuma violência explícita. Porque, veja bem, não está ofendendo, não está xingando, não está fazendo nada disso. Mas está criando marcas. Está criando marcas muito significativas para essa criança. Como eu tinha falado, né? Reafirmando aqui que o sujeito negro, ele é capaz, o sujeito racializado, após o ato racista, ele não é capaz de ouvir. Ou mesmo quando ele é capaz de ver e ouvir, a sua voz não é escutada. Quando ele é capaz de ver e ouvir, a sua voz não é escutada. Ou ela não é escutada porque, enfim, ela está embargada pelo impacto do trauma, ou ela é silenciada num palco que vai deslegitimando a cada vez as denúncias que são feitas. E aí, chega num ponto que também para mim é bastante interessante. Vocês podem ficar à vontade, gente, para poder interromper, para poder trazer alguma questão eventualmente, porque às vezes a gente tem vontade de fazer uma pergunta, né? E espera, só que aí depois perde um pouco o time e a pergunta deixa de fazer sentido. Então, se quiser interromper para perguntar, podem ficar à vontade. O ponto é, temos de um lado o palco, de outro lado a plateia. No palco estão o sujeito racializado e o protagonista racista, e do outro lado a plateia, que via de regra se omite. Porém, não é exatamente uma omissão, porque nesse caso, literalmente, quem cala consente. E a plateia continua sendo um elemento fundamental
para cenas do racismo cotidiano. Se há uma divisão entre plateia e palco, a gente precisa entender qual é esse elemento divisório. No teatro, o elemento divisório que separa a plateia e palco é a chamada quarta parede, né? Então a gente está em volta de 3 paredes, a do fundo e as paredes laterais, palco. E essa da frente, a que fecha e abrem as cortinas, é a quarta parede. Quer dizer, esse espaço, esse lugar invisível, né? Que da mesma maneira a tela, ela tem essa função de quarta parede aqui pra gente. Que é o que vai nos separar, né? Das pessoas que nos olham e do nosso olhar se dirigindo a essas pessoas. E toda a preparação teatral, ela supõe a existência da quarta parede, a princípio, como uma, uma, uma orientação para todo e toda aquela que atua agir como se essa cortina nunca tivesse subido, como se essa quarta parede não existisse. Do lado de dentro do palco, os atores fazem isso, e do lado da plateia também. É uma espécie de um pacto estético em que a gente, do lado da plateia, tem uma convicção de que esses acontecimentos que transcorrem na cena são reais. Tanto dentro do palco, a gente tem que agir, os atores agem como se fosse real, e nós entendemos como se fosse real. Essa é a imersão no jogo teatral. Que é justamente esse pacto estético, aquilo que forma o consenso branco. O consenso branco que vai dar legitimidade, que vai dar sustentação para a cena racista, como se fosse uma cena da ordem da normalidade. Diga aí, Felipe. Tudo bem, Paulo? Tá me ouvindo? Tudo bom? Eu tô te Já ouvindo. que você abriu para poder fazer a pergunta no meio, eu vou fazer uma pergunta para não perder agora. Você falou da questão do retorno a essa cena colonial num ato de racismo, numa espécie de ruptura de uma, aparentemente, talvez, de uma fina normalidade no cotidiano do sujeito, né? E que, diante de tal situação, é arrastado de novo, é jogado naquela cena colonial com as figuras assim, assim, oi, agora você está falando do teatro. E aí eu pensei em duas coisas assim que eu queria, se você pudesse comentar. Uma, essa plateia, ela passa a ocupar qual lugar? Assim, ela, diante dessa representação e desse racismo evidente, onde que essa plateia vai figurando? Ela vai gozando na possibilidade de estar no lugar daquele senhor, daquela sinhá? Como que isso é entendido nesse contexto? E a segunda questão, você está falando do teatro, e eu lembrei do Goffman, que é um sociólogo da microsociologia, que vai comparar as nossas relações do cotidiano com relações do teatro, e que a gente está sempre em cena e atuando. E quando a gente entra numa cena, a gente já tem uma pré-noção de como essa cena deve tocar. Eu já tenho noção dos lugares e dos papéis. E aí, voltando para essa questão toda, assim, eu me lembrei muito de algo que eu tenho visto recentemente, uma noção de inconsciente colonizado, e de como esse racismo ele é internalizado no processo do inconsciente. Então eu queria saber se dá para comentar no sentido de essa cena, quando os atores entram, a plateia, e a gente meio que já está num pacto tácito, para além disso do teatro, também na vida, eu já vou entrando com esse olhar e esperando que essas chaves sejam acionadas, assim, como que você, não sei se está fazendo um nexo isso, mas a impressão que eu tenho é de que eu já estou pronto para fisgar esse biscoito quando o racismo emergir, entende? Eu aqui, Felipe, do meu lugar branco, acontece uma cena de racismo, é quase como se eu tivesse pré-elaborado para ocupar esse lugar do senhor e da senhora e para rir nesse contexto. Então eu queria, não sei se fez sentido assim, o que eu estou querendo dizer, mas
Aí eu vou jogar essa bomba no teu colo, tá? Qualquer coisa você me devolve, mas vou deixar Lógico. aqui. Não, acho que foi muito bem colocada a questão, porque realmente existem sim, né? De alguma maneira, existe sim uma certa preparação que está ligada a uma normalização. É muito interessante, né? Porque eu cresci na década de 90 e tinha piadas terríveis que eram permitidas, assim como outros tantos gestos racistas para além do humor, que eram abertamente permitidos em todos os espaços e que deixaram de ser permitidos atualmente. Isso fala sobre o consenso branco colonial a respeito daquilo que pode e daquilo que não pode. Então, tem um discurso social que vai validando como possibilidades que estão dentro da cena e do cotidiano social que não poderiam estar em nenhuma hipótese. Eu estou lembrando aqui de uma situação que eu escutei de uma colega, né, do grupo de estudos que eu conduzo, que a gente estava falando justamente sobre a temática das babás, e ela falou que no estado dela, ela não mencionou a cidade, mas é no estado do Pará, tem de tempos em tempos, levam-se diversas meninas adolescentes para um determinado lugar e vêm famílias de fora para escolher essas adolescentes, levá-las como para fazer um trabalho de exploração doméstica, como babá e tudo mais. E eu fico imaginando tudo que é necessário para que esse tipo de situação exista. A quantidade de autorizações que é feita para que essas meninas, que a gente, se fossem meninas, é, é, da, eu estou equivocado, tem um bairro aí super rico que eu acho que é Pampulha, né? Esse? Então, vamos imaginar as adolescentes da Pampulha, brancas, de olho claro, sendo submetidas a esse tipo de trabalho. É algo que seria da ordem do horror, né? O que estão fazendo com as nossas crianças? Porém, há uma outra configuração, uma outra ética que possibilita que essas meninas sejam afastadas da sua família, sofrendo diversos tipos de violência. Isso começa com a cidade, né? A cidade em que isso acontece, isso passa pelas famílias que fazem isso, isso passa também por todas as pessoas que não estranham que tem uma menina que veio do norte, que está aqui no sudeste, trabalhando e morando com uma família. Cadê a família dessa criança de 13 anos? O que acontece? Por que ela mora com vocês? Ela mora com um monte de homem, né? Os filhos dessa família, o pai dessa família. Por qual motivo? Então, quando não tem esse tipo de questionamento, está mostrando, né, o quanto a plateia aceita essa situação. Então, é uma situação um pouco maior e um pouco menos cotidiana, mas para exemplificar que, para que isso aconteça e seja transformado em normalidade, muita gente precisa ir entrando em um determinado papel. Esse determinado papel supõe que, por exemplo, essas meninas, da região que elas vêm e da racialização que atravessa elas, e com elas é permitido esse tipo de tratamento. Com o colega negro da faculdade, é permitido um determinado tipo de comentário que é ofensivo, e a gente normaliza. Ah, mas ele falou da sua pele, mas falaram também da minha orelha e eu nunca reclamei. A diferença é que eu aceito brincadeira. Só que há um abismo muito grande entre uma característica física pontual, como o tamanho de orelha, né? Que não estou nem sustentando que seja razoável ofender alguém pelo tamanho da orelha, não é esse o ponto. Mas o tipo de experiência em ser ofendido pelo tamanho da orelha é completamente diferente
tipo de experiência de você ter uma ofensa racial. Porque essa ofensa racial que você está sofrendo é a ofensa racial que o seu pai sofreu, que o seu avô sofreu, que o seu bisavô sofreu, e seu filho vai sofrer se você tiver, e o seu neto também. Se você tiver uma orelha grande e encontrar uma pessoa para ter um filho que tem orelha pequena, talvez nasça com a orelha pequena. É... Agora a questão racial é bastante complicada. Só um minutinho, gente. Fala, meu filho. Bom, então, será que eu respondi a tua questão? Acho que faltou um ponto da tua questão importante responder, que é a questão colonial. Eu não tenho a resposta. Se... Porque o que acontece? A cena colonial emerge pela via do trauma. O trauma é como se fosse um portal que nos arremessasse para um passado. Um passado em que eu estou aprisionado e não consigo sair dele. Então, fala sobre um processo específico psíquico que é a da traumatização. O branco ele não está traumatizado. Então, para mim, é um pouco mais difícil conseguir entender se de fato se trata de uma situação em que o branco está na cena colonial. Eu imagino que não. Mas essa é uma pergunta nova, essa que você me faz. O que eu sei é que precisa de uma série de situações. Escreve aqui, Pedro vai falar, aí você fala. E aqui, se não vai ser daqui. E. Desculpa, gente. Mas eu não tenho realmente essa resposta, mas eu imagino que não. Eu imagino que não se trata de uma cena colonial. Vai para um outro lugar, assim, sabe? Aquilo que te legitima e te autoriza. É você se entender como alguém que não está na cena colonial. Obviamente, que precisa de um pouco de desumanização, precisa de uma inferiorização desse sujeito. E isso tudo remete, sim, aos tempos de escravização, de colonialidade. Mas eu não sei se a cena, você é tomado nessa cena no momento em que ela ocorre. Acho que vivencia-se de um outro jeito. Mas eu ainda não tive a oportunidade de viver o lado branco. Então, mas é uma pergunta muito boa, só para sublinhar isso. A gente não precisa viver para poder teorizar, né? Porque senão realmente fica muito difícil. Só poderíamos teorizar aquilo que nós experimentamos, não é isso. Eu só ainda não tinha elaborado essa pergunta, que eu acho realmente muito, muito, muito boa. Bom, eu estava falando sobre a construção do pacto estético, de que essa quarta parede, então, ela não existe, né? Portanto, a gente precisa fazer existir essa quarta parede. E para isso a gente precisa trabalhar. Em relação à atriz, né? Primeiro a atriz, ela reconhece a existência de que há um olhar externo para em seguida buscar formas de ignorar a existência desse olhar. Primeiro eu reconheço, há um olhar. Uma vez que eu localizo o olhar, eu preciso agir como se ele não existisse. Tá, filho, mas vai, liga. E deixa meu celular. Pedro, eu tô trabalhando. Desculpa, gente. Em relação ao que eu estava colocando, existe um trabalho. Esse trabalho para que eu possa fingir que esse olhar não existe, que fala de um necessário esvaziamento do olhar. Esvaziamento do olhar e dos ouvidos em relação à plateia. Foi, Pedro? Foi? Pede.
e-mail pro Google Meet. Mas ele tá no tablet dele, tá sendo no tablet é da mãe, não é? Tá no tablet? É da mãe. Então, Liga pra mãe. eu vou ligar pra mãe, mas não avisou. Não tem problema. Liguei pra mãe. É só o José atender rápido, filho. Se o José atendendo também dele, já vai estar certo. Ah, gente, isso. Bom, vamos lá. E aí eu estou tentando falar um pouquinho sobre a quarta parede, justamente para pensar esse obstáculo de separação entre plateia e palco. E mais grossa será essa quarta parede, quanto maior for a eficácia do trabalho de inexistência do outro lado, que é a plateia. Então, conforme eu consigo fazer um trabalho sólido de esvaziamento desse olhar e esvaziamento também dos ouvidos, não tem ninguém do lado de lá me escutando e me olhando, mais grossa vai ser essa quarta parede, mais difícil de quebrar. Então, óbvio, né? Que isso daí é um teatro muito clássico, que atualmente cada vez mais se quebra a quarta parede. Eu demorei muito para assistir e agora eu tô muito contente. Já tô na última Oi, temporada. Eu tô assistindo o... Não vai pra cozinha, não, né? Deixa eu abrir aqui, Caiane. Não sei se foi por querer. Abriu a quarta parede. Exatamente, é isso, a abertura da quarta parede. Que estava falando sobre o esvaziamento, né? E é justamente isso. Acho que na realidade exemplifica bem. A quarta parede se quebra justamente quando a plateia toma a voz, quando a plateia se mostra como uma plateia que olha. Você não vai ficar falando no celular, filho? Deixa eu trabalhar. Tá, seja rápido, aí depois você vai usar seu tablet para o celular. Então, o que eu fiz justamente é essa quebra da quarta parede, e essa quebra é fundamental. Mas eu estava falando sobre um seriado muito bom, não sei se vocês assistiram, eu gosto, pelo menos. Ele é um seriado antigo, mas eu só vim assistir agora, que se chama The Office. Não sei se vocês assistiram. E, cara, é maravilhoso, porque eles estão ali encenando e várias vezes eles pegam e olham para a câmera, né? E isso é muito interessante, porque você cria uma relação com a plateia que é engraçadíssima. E é justamente, né? Tecnicamente, esse é o nome do que eles fazem. É uma quebra de quarta parede. Então, hoje em dia, tem muitas estéticas que vão trabalhando com essa quebra de quarta parede, tanto no teatro, como há quantas peças performáticas que colocam, sei lá, quebram um ovo podre, carne podre, urina, com cheiro de urina, que é uma invasão, né, não só da voz e do olhar, como também do olfato. Então tem quebra de quarta parede de tudo que é jeito, hoje em dia. Plateia que sobe no palco, ator que desce, enfim. Quebra-se o palco e é tudo junto dentro de uma mesma arena. Tem várias formas hoje em dia dessa quebra. Bom, então, só para finalizar essa parte, o teatro ele necessita da conivência do olhar que afirma a encenação como arte. Essa encenação é arte. Para isso, é necessário um olhar que tope aceitar que essa encenação é arte. Então, fingirei que isso é realidade. Da mesma forma, a cena racista, ela necessita da conivência do olhar que legitima os atos e gestos racistas do cotidiano. Então, essa conivência é fundamental. Se a plateia do teatro supõe-se que ela seja sensível à teatralidade, na cena racista, supõe-se uma plateia insensível ao racismo. Chego no teatro e digo, aqui há arte e teatro. Na cena racista, digo, aqui não há racismo. Bom, o ponto é como interromper a cena racista, porque essa interrupção ela é necessária
para validar que ali houve uma situação potencialmente traumática. Lembrando que o discurso social é uma parte fundamental para que o sujeito traumatizado consiga reconstruir os recursos simbólicos para responder como sujeito dentro dessa cena. Então, como poder intervir nessas cenas de modo em que esse sujeito traumatizado possa ganhar novamente uma voz que foi perdida pelo trauma? Como, nesses espaços que a gente habita cotidianamente, é possível quebrar, literalmente, essa quarta parede, tanto dentro das instituições psicanalíticas como na universidade. Qual a grossura dessas paredes dentro das instituições que a gente circula? É aquela parede fininha de drywall, né? Ou são aquelas paredes mais robustas? Não consegue derrubar por nada. E quais as instituições que queremos estar e como queremos modificar essas instituições? Pensando aqui no contexto da análise, a gente precisa entender que o analista ele não pode se fazer plateia, mas ele precisa instalar a sua presença, quebrando com uma atmosfera racista e possibilitando uma atmosfera outra de acolhimento necessário para esse sujeito traumatizado pelo racismo. Eu vou interromper para que minha fala, para que a gente possa dar continuidade nas discussões e poder fazer com que a palavra circule mais, não fique apenas aqui comigo, respeitando também a proposta de divisão do horário. Então já convido a todas, né, e a todos, todes, que assim quiserem, para poder trazendo, né, comentários, dúvidas, alguma observação sobre o nosso tema. E, Paulo, antes do pessoal levantar a mão, fazer as perguntas, eu vou deixar aqui, pessoal, a nossa lista de presença, né? E a gente tem sempre uma palavra, né? Uma palavra senha para a lista de hoje é cena, tá bom? E aí a gente repete ela daqui a pouco, mas tá aí a lista no nosso chat, tá bom, pessoal? Aí vocês vão levantando as mãos também para me tomar a palavra. E muito O obrigado. link que você mandou é de alteração do formulário, sabe? Não é para resposta, é para editar o formulário. Ah, tá. Eu vou gerar um link novo aqui. Deixa eu. Nem tem como excluir esse agora. Peraí. Pronto, o Ismael mandou aí. Ignore um primeiro. Isabela, pode ir lá. Ah, já que ninguém abriu, uma coisa que você estava falando no final e você interrompeu para a gente perguntar, e a minha pergunta é exatamente essa, que acho que você continue falando um pouco sobre essa postura que o analista teria que ter diante disso. Que eu acho que, às vezes, eu sinto que tem uma omissão nesses casos, né? De, tipo assim, colocar isso para o sujeito, colocar que, tipo assim, quando uma pessoa traz que ela se incomodou com uma situação de racismo, colocar para ela que ela não se sente... deixa eu ver como é que eu falo. Quando uma pessoa, sei lá, comenta sobre uma situação de racismo, alguns analistas, né, ou sei, talvez seja uma prática comum na psicanálise, não sei, né, mas de trazer isso para a pessoa, como tipo assim, você que se sentiu diferente e assim interpretou isso que foi dito para você como, entende? Como se a gente, né, como se uma pessoa negra, no caso, se colocasse nessa situação de ela se considerar diferente, por isso que aquilo com ela vai ter um significado diferente, e não pela estrutura social, sabe? Você entendeu um pouco? Eu acho que a pergunta básica é, então, como que o analista vai não se fazer plateia? Como que ele vai interromper essa atmosfera do racismo, sabe? Uhum.
Eu acho que agradeço muito a questão, Isabela. Olha, desde o início, eu acho que a gente precisa começar a pensar em psicanálise que transferência é uma relação entre outras. Se transferência é uma relação entre outras, ela é também uma relação racial. Posto, todas as nossas relações sociais, elas encontram fundamento na colonialidade, na escravidão e nas relações raciais. Quem falou isso foi o Caio Prado Júnior em 43, quase há 80 anos atrás. Bom, a relação transferencial é também uma relação atravessada pela transferência. Essa relação atravessada pela transferência diz de suposições postas pela paciente, em relação à sua analista. A paciente coloca a analista em um determinado lugar. E no Brasil, me parece que a gente não pode ignorar o fato de que o elemento racial ele é muito fundamental. Essa ideia de que quero um analista e dificilmente a imagem que se vê na cabeça de um analista negro fala muito sobre algo da raça que já está presente na transferência. Vocês que muitos talvez comecem a atuar na clínica posteriormente, pode ser que consiga encontrar boas relações e consiga estar em um contexto mais favorável do que aquelas que vieram antes de nós. Mas é muito curioso que uma grande psicanalista que eu tenho uma grande admiração, ela falou que ela falou que ela falou que durante toda a carreira dela, ela nunca foi indicado para ela um paciente branco pelos amigos brancos. Vários amigos brancos indicaram pacientes negros, mas nunca indicaram pacientes brancos. O que está por trás disso? Quando dá um pedido, quero uma analista negra, indicam ela. Quando dá um pedido, quero uma analista, ela não é lembrada. Porque ela não é vista como uma analista. Ela é vista como uma analista negra, inclusive pelos seus colegas. Como se o pedido quero uma analista significasse quero uma analista branca. Então, isso vai falando sobre a transferência e tem muitas particularidades na relação transferencial que me faz entender que toda transferência é racializada, inclusive de branco para branco. Porque se você diz, você branco diz, quero um analista, e o analista que você quer é um analista branco, você já está racializando. Já tem uma série de suposições da possibilidade do porquê dirigir as minhas questões para esse analista branco. Então eu vejo como inescapável essa questão da transferência racializada, como um primeiro capítulo da discussão. Existe um segundo capítulo que me parece também muito fundamental, que é a questão do trauma. O trauma, ele nunca é verdadeiramente um trauma coletivo. A cena racista, ela nunca é verdadeiramente uma cena compartilhada. A cena que eu sou lançado através de um portal quando o ato racista me acomete. Sempre haverá uma questão que é: o que disso tudo me traumatizou? O que pegou em mim que fez com que eu atualizasse esse passado colonial? O que particulariza a minha relação com essa cena que fez com que eu chegasse nesse lugar? Trabalhar isso analiticamente não é uma coisa fácil.
Se, por um lado, é fundamental que a gente trabalhe com acolhimento em relação aos nossos pacientes, por outro lado, as intervenções elas precisam ser feitas num sentido que muitas vezes é provocativo, em um sentido muitas vezes que desloca o paciente de uma certa posição, colocando ele em uma situação de desconforto. Agora, como isso funciona? O Freud, ele tem uma orientação muito boa para a gente que é: o erro da interpretação, ele é um erro que está do lado do analista, que pode ser um erro por dois motivos. Ou é uma interpretação equivocada, ou é uma interpretação que foi feita no tempo errado. Talvez você esteja correto nessa modalidade de intervenção que vai apontar e cutucar o trauma do paciente. Talvez você esteja correto, mas talvez você esteja fazendo isso no tempo errado. E quem dá a medida do tempo certo? A relação transferencial. Então a gente provoca o paciente, a gente pode ter intervenções um pouco mais incisivas, mas quem nos autoriza a fazer isso é a própria transferência. Então, por exemplo, como que está se dando essa relação tão que fala tanto de uma submissão, essa relação com o babalorixá do paciente, que é uma relação de submissão que repete todas as outras relações de submissão que ele tem com figuras masculinas. Como eu posso intervir, e às vezes intervir provocativamente, em algo tão precioso que é a relação dele com a religiosidade e uma religiosidade africana, de matriz africana. Sem que isso soe como uma situação, como novamente uma cena racista. Porque essa intervenção ela vai ser feita se for uma interpretação razoável. Porque é justamente essa ideia da análise, poder se reposicionar, poder se olhar dentro das relações. É a transferência que vai te autorizar. Agora, a transferência te autoriza não é caindo do céu, é um caminho que se constrói junto ao analisando. E um caminho, inclusive, no que diz respeito a você conseguir ganhar a autorização transferencial para certas intervenções. Então, qual foi esse caminho que foi posto? Porque você pode seguir um caminho em que você está a todo momento reiterando o Senhor. Você pode fazer um caminho em que tenha uma queda dessa imagem do Senhor, para que você se torne muito menos uma plateia, muito mais a presença de uma escuta. De uma escuta e que faça às vezes de um espelho opaco. Lívia? Olá, na verdade, Geraldo, mas você já respondeu na sua resposta à colega a colocação que eu ia fazer, que era justamente em relação à transferência, né? Que a primeira vez que você colocou, me ficou parecendo como identificação, mas na sua resposta expandida, você acabou respondendo o que eu iria perguntar acerca disso. Então, eu me considero contemplado aí com a resposta à colega. Perfeito. Oh, desculpa. Mais alguém? Vou aproveitar. O João levantou a mão também, mas porque eu gostei muito do que você
colocou assim sobre essa questão de não se fazer como plateia, né? Eu acho que é interessante assim pensar nessa clínica onde a gente está ao mesmo tempo estudando para tentar fazer uma certa posição de suspeito, saber, né? Suspeito saber, em termo da Andréa Guerra, né? Um suposto suspeito, sujeito suposto saber e o sujeito suspeito saber. Que eu misturei aqui meio que na brincadeira para falar assim, como que a gente fica num lugar de suspeição e num lugar de suposto saber dessa cena, de como que qual que é esse cálculo, né? Eu acho que você deu uma coordenada boa em relação à transferência, mas eu acho que ia ser interessante ouvir mais sobre isso, né? Sobre como, nesse lugar de alguém que é um terceiro, por exemplo, um terceiro branco, que está ouvindo essa cena, por exemplo, e como não se fazer plateia, mas ao mesmo tempo como lidar com essa coisa, né, de um analista que essa coisa da tela opaca, né? Como acho que você deu a coordenada mesmo na questão da transferência, mas como ninguém tinha perguntado mais coisas, eu achei legal perguntar um pouco mais sobre isso, né? Como que essa linha acaba sendo traçada, talvez uma psicanálise mais clássica, de um lugar de se manter ali como suposição, né? Então acaba que fica parecendo mais um lugar de plateia, e o que seria esse salto mesmo, né? Numa cena analítica diante desse trauma, que parece que é um trauma também que muitas vezes não é lido como um trauma, né? É visto como mais uma cena qualquer. Exato. Pois é, uma boa pergunta, Lucas. A questão da presença, né, em relação à plateia, fazendo contraponto à plateia, há numa perspectiva compreendida em que a presença ela tem uma dimensão real, uma dimensão simbólica e uma dimensão imaginária. Muitas vezes falamos dessa dimensão real da presença, que é fundamental, mas também há uma dimensão simbólica e imaginária. E acho que esse trabalho ele precisa ser feito, ele precisa ser repensado cada vez mais. Porque uma das funções da presença é a de criar esse efeito de janela. O que significa janela nesse sentido? É a possibilidade de você enquadrar, de conseguir fazer o desenho de um contorno que permita uma estabilidade possível. Uma estabilidade possível dentro daquele cenário que é o setting terapêutico, que possibilite um apaziguamento em relação à angústia em excesso, que possibilite a nomeação desses sofrimentos, dessas dores, desse angustiante. Então, isso é um efeito em relação a qualquer análise. Mas aí a gente pensa nesse paciente negro que chega e vem a questão, por você trazida, como então construir uma presença apaziguadora? Eu acho que talvez a primeira coisa que a gente já pode pensar em termos imaginários é o cenário. É o cenário e o lugar, né? Como que é diferente você chegar em um prédio comercial, desses prédios que pedem RG, CPF, foto, pede tudo de você, e o negro ele já entra ali como um suspeito de por antecedência ele já é um suspeito, né? Como que é você entrar nesse prédio, depois você entrar em um consultório, o que há de um convite nesse consultório? Eu tenho pensado cada vez mais como a gente escolhe uma estética, na ideia de escolher uma estética neutra, a gente acaba mimetizando muito, né? Acho que essa coisa do europeu. E, enfim, tenho pensado bastante, assim, a respeito disso. Vamos jogar um pouco mais de estampas no nosso consultório, né? Quando a criança chega, quais os livrinhos que tem ali, qual a cor dos bonequinhos que tem ali. Como a gente pode pensar mesmo, né? Em rever. Logo, acho que essa entrada no consultório, mas obviamente não se trata só de imaginário. Trata-se de imaginário, trata-se de olhar, trata-se de voz. Como que a gente recebe esse paciente e como a gente convida ele a falar, entendendo a especificidade da questão racial também.
Há pacientes que em 2, 3 sessões você pode começar a fazer cortes. Já tive paciente que eu cortei em uma primeira sessão. E foi, assim, interessantíssimo. E há pacientes que você precisa primeiro convidar, trazer para o jogo analítico, para em seguida você experimentar algumas intervenções que sejam mais incisivas. É, Tem um lance, né, que é... Vamos lá. A análise online. Na análise online, a gente foi aprendendo que era necessário conversar com o paciente para que a coisa não virasse uma bagunça, né? Que vai ter ele fazendo análise com a companheira do lado, fazendo análise com, enfim. Então a gente pede, né? Bom, então um lugar assim que tem algum tipo de privacidade e daí por diante, e como a gente precisa de alguma maneira resguardar para que o real não invada a análise, como por exemplo, uma mãe à espreita escutando uma filha adolescente falar sobre a sua sexualidade. Essa é uma forma de invasão terrível. Da mesma maneira, em relação à questão racial, a gente precisa criar uma atmosfera em que o paciente possa acreditar que esse outro racista não vai aparecer a qualquer momento. Primeiro, que esse outro racista não sou eu, né? E segundo, que não vai aparecer a qualquer momento para atualizar todos esses traumas de um passado colonial. E talvez isso leve um outro tempo. Acho que essa que é a preocupação e a atenção que precisa ter. Ao invés de você agir no automático e depois falar que o paciente acabou não aderindo, né, à análise. Acho que tem que pensar de uma outra maneira mesmo. João? Sim, primeiro eu queria agradecer a sua presença, Paulo. Achei muito interessante e eu vou retomar justamente assim da onde que partiu a, a, a sua explanação, assim, porque eu achei fantástico pegar uma metáfora, né, que já está ali e desenvolvendo ela para a gente ver as implicações que isso pode trazer também, né, assim. Mas como toda metáfora, a gente acaba forçando os limites mesmo de cada campo que se traz, né? Não é à toa que você mesmo comentou a questão do teatro, né? Como é que hoje existem várias formas de se fazer o teatro, né? Que podem, de certa forma, prescindir dessa quarta parede ou dar a ela novas formações, assim. E eu fiquei pensando um pouco nisso, me suscitou, assim, a questão, porque trazendo essa dinâmica que você colocou, assim, de um sujeito racista, o sujeito racializado e um terceiro que de alguma forma, bem, seja ficando calado, seja denegando a violência que ele aconteceu, ele autoriza o racismo e torna isso cotidiano mesmo, né? Assim, faz essa chancela. Eu fiquei pensando, claro, no nível individual, eu acho que tem uma tensão aí, assim, no nível individual, né, de uma cena que a gente conta a história, mas também pensar a partir de como que esse terceiro pode ser alguma coisa estrutural, né, assim, esse passo do individual também para o estrutural, porque bem, pensando assim, né? Convoca uma plateia para agir, mas não se trata só da ação daquela plateia, né? Assim, existe uma coisa também do código e da linguagem. Eu queria saber primeiro, né? Assim, como que você pensa isso? Porque me pareceu muito interessante, mas não ficou muito bem. Não entendi muito como que essa parte poderia também exercer, né? Assim, um outro é do código da linguagem, pensando nesse sentido. E a outra coisa que eu estava pensando, eu tinha até anotado aqui, é, a primeira essa questão, né, assim, de quais são esses terceiros, né, assim, porque são várias as formas e a gente pode às vezes pensar também, né, nos terceiros agora com o comentário que você fez ao Lucas, né,
também no nível real, simbólico, imaginário, né? Assim, como é que o ambiente às vezes também já coloca alguma coisa ali. E, bem, eu me perdi aqui. Eu esqueci a outra coisinha que eu queria fazer o comentário, mas eu vou jogar essa, vou retomar aqui minhas anotações e já faço. Bom, agradeço, João, pela questão. É, assim, quando você fala sobre estrutural, isso me remete, acho que ao solo, que a gente tem um pouco mais de segurança que é em relação ao sujeito do inconsciente. Então, sai um pouco, né, da questão do sujeito no laço, para poder pensar a dinâmica que acontece em relação a esse sujeito, ao sujeito racializado que sofre o racismo. Estruturalmente, estaremos falando do outro, a princípio. O outro, o grande outro, que quando os nossos sintomas e as nossas possibilidades de nomeação e simbolização falha, aparece de uma maneira que presentifica o horror para a gente. Acho que a cena que melhor ilustra isso é a cena da Chapeuzinho Vermelho, que ela está ali, muito esforçada em querer acreditar que o lobo vestido de vovó não é um lobo. E aí ela fica fazendo aquele monte de pergunta para poder fortalecer a própria fantasia. Até que ela pega e fala, que dente lindo, que boca grande que você tem. E aí o lobo tira a touca de vovó, como se isso fosse uma grande fantasia, né? E diz que é para te comer. E abre o bocão, né, para comer a Chapeuzinho. Então, é mais ou menos isso. Quando a fantasia cai, a gente se depara com o real que vem do outro. E aí, aquilo que eu quero especificar é o real do outro racista, o outro que quer te tomar como um objeto de gozo. Então, desde muito cedo, a gente vai, enquanto pessoas negras, né, vai experimentando e vai, ao mesmo tempo, formulando, acho que essa faceta do outro como um outro racista, que pode emergir a qualquer momento. Assim que a fantasia que cair, que boca grande você tem. Esse é o outro racista que te lança num lugar de trauma. Quando você olha para a voracidade do outro, você paralisa. O que pode interromper isso é o retorno de recursos simbólicos para conseguir dar conta dessa situação. E às vezes os recursos simbólicos que a plateia vão fornecer na quebra da quarta parede é interrompendo esse silêncio e nomeando uma situação que até então está inominável para o sujeito que está desamparado. Em relação à parte estrutural, eu pensei um pouquinho por esse caminho, que sai um pouco, né, da relação intersubjetiva, mas acho que para o processo mesmo que se passa com o sujeito. Minha luz acabou de cair aqui. Eu não estou em São Paulo. Mas. Ah, aí também. Moradia. É.
Mas queria ver se tem mais alguma pergunta, se o João lembrou da dele também. Eu vou aproveitar então, eu olhei aqui, encontrei onde tinha minha anotação. Foi quando o Felipe falou, e aí eu fiquei pensando assim também nessa questão bem, aí o avesso do estrutural, assim, né? O outro lado também, a questão da identificação, né? Se essa plateia poderia, é, pensando isso nessa conversa mesmo da metáfora, né? A gente conversar o teatro com a psicanálise. Se a gente poderia dizer de uma identificação da plateia com o sujeito racista, né? Assim, seja se calando, seja confirmando aquilo que foi dito de alguma forma. E aí a gente, né? Eu tô tentando fazer essa relação, levar um pouco também nesse sentido. Uhum. Sem dúvida, essa identificação é colocada. Na realidade, o que dá sustentação para isso é o chamado Pacto da Branquitude, o Pacto Narcísico da Branquitude, que, obviamente, fala sobre o narcisismo, mas também fala sobre um pacto que é o pacto da transmissão e da manutenção dos privilégios na mão do mesmo grupo, que é a branquitude. Então, esse pacto ele é fundamental e é um pacto também que é o silenciamento de um segredo. Qual o segredo? O segredo da existência do racismo. Então, para que esse segredo permaneça, é necessário que esteja desativado esse modo, né? Vou quebrar a quarta parede. Pelo contrário, é preciso ignorar a quarta parede num pacto silencioso enfim, né? Que é coberta, né? Todas essas cenas racistas. Não, coloca. Tenta colocar a mesma assim. Se eu fosse você, eu colocava a mesma assim. Não, deixa. Mais alguém, gente? Eu vou deixar meu contato aqui, gente, para quem precisar. Se tiver questão ou alguma coisa, pode mandar. Eu vou. É do Instagram esse contato, né? E deixa aí registrado, tá bom? Perfeito. Sigam o Paulo no Instagram, gente. Vários posts muito bons, inclusive, também. Acompanho lá. Obrigado pela aula. A gente ia fazer um sorteio do livro mais uma vez aqui, pessoal. Só que com essa questão da minha energia, eu não vou conseguir fazer isso agora. Então, eu vou gravar esse sorteio, tá? Assim que eu dentro da lista de presença, com você incluso nesse sorteio, tá, Paulo?